Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. Hoje, dia 2 de janeiro de 2021. Estamos iniciando o ano. Espero que todos tenham um ano abençoado, um ano de paz. O dia de hoje tranquilo. Por falar em iniciar um ano, o vídeo de hoje ele é um pouco extenso, porém creio que muito propício para iniciarmos um ano conscientes, abençoado, fortalecido, determinado para vencer aquilo que está se pronunciando, a pandemia, desemprego e uma série de outras coisas. Preparei este vídeo para mim mesmo, por isso eu gostaria de compartilhar com todos. Gostaria que você ouvisse até a última palavra, porque para mim foi muito confortante. Me deu uma esperança que está contra a esperança. Parece inócuo falar isso, mas é uma esperança que é contra a esperança. Por quê? Porque é uma esperança diferente daquela perspectiva esperançosa das pessoas no mundo. Ela é uma esperança eterna, uma esperança real, que não vem com promessas de livramentos espetaculares, mas vem com consciência para conscientizar-nos de que há alguém que pode nos dar discernimento, direcionamento e nos dar paz no coração, mesmo em toda esta balbúrdia, poderíamos dizer assim, que está acontecendo no mundo em todas as áreas sociais, políticas, filosóficas, da saúde, enfim. Gostaria então que você prestasse atenção nisso, porque em nossos dias o que mais se contempla é a opressão exercida sobre as pessoas. Exemplos comuns de opressão são fome, economia, comunismo, TV, espiritualidade. A opressão não só nesses dias, mas também na época do texto que vamos ler agora, e agora também na atualidade. E esta opressão toda, ela vem desde o pecado de Adão, lá na origem do mundo terra, porque é pecado. Tudo isso resultante de pecado. O texto que eu vou ler é do capítulo 11 de Mateus. Interessante. Esse capítulo é colocado estrategicamente, em minha opinião, como o ápice de um ensinamento que mostra como Jesus alivia as almas oprimidas. Se começarmos no capítulo 6, veremos a primeira exortação quando Jesus alerta contra a hipocrisia espiritual e ensina a igreja a orar e estar calma, quieta, isenta de ansiedade, confiando na providência divina. No capítulo 7, Jesus ensina como não devemos estar julgando os outros, especialmente os guias espirituais. Cada um deve cuidar de si mesmo, exortando a que se busque uma vida de acordo com os requerimentos do reino de Deus, abstendo-se das coisas do mundo. Nos capítulos 8 e 9, Jesus dá uma demonstração do seu poder, que alivia, promovendo curas, ensinando como ele cuida dos seus, apazigua a tempestade, expulsa demônios e dá uma introdução à missão que a igreja tem a cumprir na terra. No capítulo 10, Jesus faz com que os seus
tenha experiência em uma das principais funções da igreja, enviando seus discípulos, ensinando-os como se comportarem diante dos homens, preparando-os para uma missão difícil, porém encorajando-os para que a missão seja cumprida. Aí no capítulo 11, vamos encontrar os discípulos de João Batista interrogando a Jesus por ordem do profeta e recebendo a resposta de que ele realmente é o Messias. Que em João Batista então estava encerrado o ministério profético no sentido da revelação direta de Deus ao povo. Agora o Filho fala através da palavra. Ainda exerce o julgamento divino sobre as cidades impenitentes onde operou a maior parte dos seus milagres. E ainda assim, ele cita Corazim, Betsaida e Capernaum, não se arrepender. Bom, culminando então no ápice, que é o texto que usaremos hoje na nossa consolação, para a nossa consolação. O texto em apreço mostra Jesus rendendo graças ao Pai por ter revelado as grandes coisas, as grandes verdades aos pequeninos, deixando de lado os sábios e entendidos da igreja da época, dizendo que só irão conhecer o Deus Pai aqueles para quem o Filho, isto é, Jesus, o revelar. Nossa base será os versos 27 a 30, onde Jesus faz um convite solene aos que estão cansados, oprimidos, para que sejam aliviados. O texto nos diz assim, é bem simples. A partir do versículo 25. Ele diz aqui, ó. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, aplique este texto em nossos corações. Portanto, eu tenho aqui, vinde a mim, e acompanhado de uma promessa. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O povo de Deus estava oprimido por várias maneiras quando Jesus fala estas palavras. Ele estava oprimido pelo poder político, subjugado a Roma, pobreza, miséria, enfermidades. Estava oprimido pelo poder eclesiástico da época, os fariseus, os escribas, os saduceus. Subjugavam e sobrecarregavam aquele povo com leis humanas em nome de Deus, que se acumulavam essas leis as do Império Romano, e aquilo praticamente escravizava o povo. Espiritualmente, por quê? 430 anos, o chamado período interbíblico, eles ficaram sem ouvir a voz de Deus. Estavam ouvindo, sim, os fariseus, mas estavam sedentos da verdade. Jesus então os convida à liberdade individualmente de toda essa opressão, tomando sobre si o jugo que ele propõe, que é suave. O jugo significa que carga, obrigação e sujeição. Eles eram sujeitos por força a todas as coisas que falamos. Agora Jesus lhes diz: o meu jugo
é diferente, é suave, não é sujeitá-los a uma sobrecarga que os cansa e os desanima e os sujeita a muito trabalho. O meu jugo alivia, o meu jugo ele vem de dentro para fora. Vinde a mim, diz ele, em segundo lugar, e aprendei de mim. O convite de Jesus é sui generis, pois ele, após ter operado tantos milagres e ensinando com autoridade divina muitas coisas, agora os convida a participarem das bênçãos do poder do Pai Celestial. Aprendei de mim, diz ele. E por quê? Porque sou manso, sou meigo, suave, sou diferente destes opressores. Estão guiando vocês, estes opressores, e cada um de vocês, em todos os aspectos da vida civil e religiosa, estão sobrecarregados. Era o mesmo que Jesus está dizendo. Eu não oprimo, eu, ao contrário, alivio e os amo. Não quero usufruir de vocês para me colocar como Deus sobre vocês. Percebam o contraste de Jesus para com os governos imperiais da época, cheios de pompas e pecados, o governo eclesiástico cheio de orgulho e corrompido, fazendo promessas e oprimindo o povo. Jesus, ele diz, sou humilde de coração. Ele alivia, perdoa, cura, direciona, dá forças, consola, desenvolve a esperança, dá um novo sentido para a vida. Ele levanta o homem do pó, da opressão e do desespero. Em terceiro lugar, ele faz um convite e faz uma promessa muito interessante. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele não fala de uma coisa terrena, ele fala de algo, de uma esperança muito superior aos alívios que se possa encontrar aqui na Terra. Descanso é o mesmo que refrigério, ato ou efeito de refrigerar. Bem-estar produzido pela frescura da brisa da consolação. Seria como no deserto você está caminhando, já quase perdendo as forças, já sumiu a água, está sedento, e aí você encontra aquele oásis, água pura, límpida, sombra, palmeiras, coisa. Então você se refaz as forças e continua a sua jornada. Um bom exemplo são as caravanas no deserto, onde estão desfalecendo pelo escaldante sol enquanto oásis, né? Você deve ter visto filmes sobre isso, onde a água é fresca e abundante para beberem, banharem-se. E normalmente quando essas caravanas encontram os oásis, os gritos, pulos de alegria são dados pelas pessoas que as constituem. É um alívio indescritível. Supera qualquer dificuldade física, pois Jesus aqui diz que este alívio está para a alma. Logo ele propõe a cura da alma que sobrepuja a cura do físico. Logo ele propõe uma paz na alma que sobrepuja qualquer tipo de paz que a terra possa oferecer. Logo ele propõe uma liberdade que o mundo não pode dar. É uma liberdade no espírito. É uma liberdade que o mundo não conhece. É o que ele diz no verso 28 do capítulo 10. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Portanto, aquele que recebe o jugo de Jesus é livre do fardo pesado, da opressão humana, da opressão da religiosidade, da opressão dos ditadores,
da opressão da pandemia, seja coronavírus ou qualquer outro tipo de pandemia. Concluindo, eu quero dizer, o convite de Jesus para nós, meus amados irmãos, amigos, familiares, seguidores, é um convite à liberdade total no sentido físico e no sentido espiritual. Porque o espírito renovado, fortalecido, ele subjuga os desejos da carne e você se liberta. Você aprende a viver dentro das condições que o mundo está vivendo. Então ele nos concede um fardo, caracterizado pela humildade, que é uma atenção especial aos desprezados e oprimidos. Tomemos o jugo de Jesus. Aprendamos a viver em mansidão e humildade, que traz a libertação do mundo e proporciona um descanso indescritível para as nossas almas. O nosso coração, o nosso interior, a nossa mente fica aliviado. Agora, meu querido irmão, amigo, familiar, seguidor, você que está oprimido pelo pecado, oprimido pela doença, oprimido economicamente, oprimido emocionalmente, oprimido espiritualmente, oprimido pelos governos, pode ser, ou qualquer outra coisa, ore a Deus, vá a Jesus, veja o convite dele, coloque diante dele seus pés, diante de seus pés, humilhando-se diante dele, e ele te concederá o alívio que você tanto busca. É o convite de Jesus para você e a promessa. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.